bênção, né? Na quinta-feira eu estava me preparando para pregar quando o pastor José da Luz, ele estava na congregação Lírio dos Vales e precisou sair às pressas, iria ministrar a Santa Ceia, mas precisou resolver um problema urgente e me chamou para substituí-lo e eu fui. E no domingo também não participei da escola dominical porque ficamos até 3h30 mais ou menos, dando início, né? Raspando a congregação aí pelo lado de fora para pintarmos. Irmãos, e quando cheguei em casa que eu me sentei, que eu peguei aquele sol todinho, eu digo, Jesus, tem misericórdia de mim. Não aguentei vir para o culto, cansado, até porque no sábado eu já fui dormir 1h da manhã, foi 2, me acordei 6, né? Eu estava um pouco cansado. E aí hoje nós estamos aqui para a glória do nome do Senhor e vamos realizar o culto de ensino, tá? Provavelmente, quinta-feira eu tenho uma reunião com o pastor presidente. Eu vou adiantar logo esta mensagem de hoje, porque a gente já está 2 semanas, né, Wellington? Pelejando. O Wellington é o assessor dos cultos de ensino, né? E nós estamos pelejando, mas hoje vai sair. Só se Jesus voltar antes de começar a pregação. Mas se ele não voltar, nós vamos ministrar Apocalipse 15 e 16 daqui a pouco. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos ouvir hinos da nossa harpa cristã. Cadê as cantoras oficiais aqui do Monte Sião, dos hinos da harpa? Quem tiver pronto, sobe, né? Tudo não, mas quem tiver em santificação, sobe na hora, né? Junto com ele, louvado seja Deus. Então, vamos ouvir a irmã Iraci, com o primeiro hino da harpa cristã. Logo em seguida, a irmã Bita, louvando com o segundo hino da harpa, tá? E a igreja glorifica e exalta o nome do Senhor Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vamos entoar o hino de número 258. Glória a Jesus, aleluia a Deus. Um Salvador meio é Cristo Jesus, pois Ele minha alma salvou. Também meus pecados tomou sobre si, na cruz quando me resgatou. Na rocha eterna firmada estou eu, e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As bênçãos do céu desfrutando eu estou, em Cristo, o Filho de Deus. Alegre eu vivo e ando na luz, prossigo na senda do céu. Na rocha eterna firmada estou eu, e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As cargas que eu tive, Jesus as tomou, agora liberto estou. A graça me basta que Cristo me deu, assim para o céu presto vou. Na rocha eterna firmada estou eu, e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu,
velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Findando a lida, então o verei, com anjos e santos no céu, e hinos de glória eu entoarei, aquele que por mim morreu. Na rocha eterna firmada estou eu, e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Para a glória de Deus. Saiu da igreja com a paz do Senhor. Vamos cantar 255, irmão. 285, que é. Senhor, pela fé me sustento, nas graças, nos teus mandamentos, que opera a cada momento, no meu coração salvação. Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manancial de amor. Irei te louvar para sempre no céu, bem perto do trono de Deus. A graça de Deus recebida encheu-me de gozo e de vida, e sempre a mim é concedida por nosso Senhor Redentor. Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manancial de amor. Irei te louvar para sempre nos céus, bem perto do trono de Deus. De bênção vem me inundando, o meu coração inflamando, também meus pecados queimando, de todo o meu ser com poder. Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manancial de amor. Irei te louvar para sempre no céu, bem perto do trono de Deus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, nós vamos ficar de pé nesse momento e vamos ler a palavra. Eu queria que você prestasse bastante atenção na leitura, tá? Porque daqui a pouco, quando a gente entrar na mensagem, eu não vou mais fazer a leitura, porque o texto é bem extenso, e nós vamos ler agora, tá? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 15. Capítulo 15 de Apocalipse. Vamos ler 2 capítulos, que hoje nós vamos tratar desses 2 capítulos aqui. O capítulo 15 e o 16. Amém? Quem trouxe Bíblia, tá? Abra ela
no capítulo 15 de Apocalipse. Diz assim: vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois destas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente. Eu queria que os irmãos controlassem as crianças, porque me atrapalha um pouco no momento da leitura e da pregação algum barulho, alguma coisa, tá? Versículo 6. Os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos no peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus, ou da ira de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou o segundo anjo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue dos santos e dos profetas, também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas coisas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascente do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhante a rães, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes,
para que não ande nu, nem se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe do cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Amém? Oremos ao Senhor nesta noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa leitura tão sublime nesta noite, Pai, a Tua palavra. Pai amado, nós acabamos de falar contigo pela oração, meu Deus. Oramos de joelho, falamos com o Senhor. Agora nós queremos que o Senhor fale conosco pela Tua palavra, Pai. Aleluia. Da mesma maneira que nós falamos contigo pela oração, fala conosco pela Tua palavra, nos revela os mistérios da Tua palavra nesta noite. Aleluia, nos fortalece, nos edifica, nos exorta, nos corrige, nos repreende, nos fortalece nesta noite, pelo poder da Tua palavra e o poder do Teu Espírito. Abençoa o Teu povo que se encontra aqui para ouvir a Tua palavra, as Tuas ovelhas, meu Pai, aleluia, que vieram se alimentar nesta noite. Ser com cada uma delas, para a glória do Teu nome nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Meus amados, vamos ouvir o círculo de oração, tá? O círculo de oração, né? Fez aniversário, uma festa muito bonita, e a gente ainda está lembrando ainda de sábado. Foi muito bom, foi uma bênção aqui, tá? Nós vamos ouvir o círculo de oração louvando. Enquanto elas louvam, nós vamos servir ao Senhor com dízimos e ofertas para o trabalho do Senhor nosso Deus. Logo após o círculo de oração, a gente já volta entrando na palavra, porque hoje o culto é de ensino. Amém? Glória a Deus. Círculo de oração feminino, saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro
Glória a Deus. Meus amados, está nos visitando o irmão Nilson e a sua família. Fique de pé, meu querido, por favor. Ali está o nosso amado irmão, está nos visitando esta noite, nos dando a honra da sua visita, juntamente com a sua família. Tem mais alguém nos visitando nesta noite? Eu creio que é só o irmão e a família dele, né? Como é que nós vamos saudá-lo nesta noite? Vamos saudar com aquela saudação calorosa que o Monte Sião sabe dar. Vamos lá? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. Esta igreja ama vocês. Irmão, fique à vontade para servir ao Senhor conosco, tá? Essa casa é a casa do Papai do Céu. Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos adorar o Senhor nesta noite. Meus amados, hoje seria o culto dos adolescentes, né? Não é isso? Mas o culto dos adolescentes vai ser quinta-feira, tá bom? Quinta-feira será realizado o culto dos adolescentes. Como eu disse a vocês, eu estou aí na iminência de entrar numa reunião com o pastor José da Luz quinta-feira. E se isso acontecer, já foi realizado o culto de ensino e acontecerá o culto dos adolescentes, tá bom? Glória a Deus. O pastor está feliz com a congregação Monte Sião, tá? Está feliz, está muito feliz. Ele, quando terminou o culto, foi lá em casa, no sábado, esteve comigo lá, conversamos. Ontem nós conversamos também. E ele está muito alegre com a congregação. E sei que a congregação está feliz, porque o nosso pastor esteve aqui sábado, não é verdade? E com certeza ele voltará em outras ocasiões. Não sei se esse ano, mas em outras oportunidades, com certeza, ele retornará a este lugar para rever os irmãos. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, a festa das irmãs foi uma bênção, graças a Deus. Nós encerramos as festas da congregação Monte Sião, tá? No último sábado, mas nós não vamos parar, né? Não é porque acabou a festa. Eu fico olhando algumas pessoas, quando termina a festa, algumas pessoas somem, né? Como se a gente vivesse em função de festa. A gente não vive, irmão, em função de congresso, nem de festa. A gente vive em função de Jesus, de servir a Jesus, aleluia, de dedicar nossa vida a Ele, independente de aniversário de conjunto ou não, tá bom? Então que nós possamos continuar congregando, orando, lendo a Bíblia, evangelizando, visitando, servindo a Deus, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, vamos entrar então no estudo do Apocalipse, como nós estamos já fazendo aqui, né? Hoje nós vamos falar do capítulo 15 e do capítulo 16, tá? O capítulo 15 e o capítulo 16 do livro de Apocalipse. Nós sabemos que o Apocalipse está dividido em 3 partes. Jesus olhou para João e disse: olha, as coisas, eu vou mostrar para você, eu vou lá onde está escrito que é melhor. Abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 1, tá? No capítulo 1, e o versículo 19 diz assim: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, né? E as que hão de acontecer depois desta. Então, o Apocalipse está resumido nisso aí. As coisas que João viu. O que foi que ele viu? Ele viu Jesus glorificado atrás dele, com olhos semelhantes a chama de fogo, com os cabelos brancos, com vestes brancas, com os pés reluzentes, com uma espada que saía da sua boca. Ele viu as 7 igrejas. Jesus passeava no meio de 7 candeeiros de ouro, né? E depois vinham as cartas às 7 igrejas, a qual nós estudamos uma por uma aqui. As coisas que ele viu foram estas. E as coisas que são? As coisas que são vai do capítulo 6 até o 19, né? A grande tribulação, ou seja, começa no capítulo 6. Mas antes disso, no capítulo 4, ele é arrebatado até o céu e vê o céu por dentro, como disse o pastor Gesiel Damasceno no sábado aqui. E relatou tudo, tá? Isso também pertence às coisas que são e às coisas que em breve devem acontecer. O capítulo 15 e 16 de Apocalipse, ele está incluído nas coisas que hão de acontecer ainda, tá? As coisas que hão de acontecer. O capítulo 15 e 16 fala das 7 taças da ira de Deus.
Vale a pena nós entendermos nesta noite, meus amados, que no capítulo 9 do versículo 20 do profeta Daniel, ele teve uma revelação e Deus revelou para ele e disse que 70 semanas de angústias haveriam de vir sobre o seu povo, tá? As 70 semanas de Daniel são proféticas. Eu não vou entrar nisso porque o assunto é muito extenso, mas nós estamos neste exato momento na 69ª semana, nós estamos no intervalo. A 69ª já aconteceu. Nós estamos no intervalo entre a 69ª semana e a 70ª. Nós estamos nesse intervalo, porque a última semana de Daniel é a grande tribulação. Cada semana da profecia de Daniel corresponde a 7 anos. Cada semana são 7 anos, tá? E nós poderíamos muito bem estudar isso com mais profundidade em outra oportunidade, né? Alguém chegou comigo e disse: irmão, se o senhor ficar para o ano aqui, é bom nós estudarmos as parábolas de Jesus, né? Eu disse: irmão, é verdade, mas eu creio que o povo já quer outro dirigente, porque já enjoaram de mim, né? Já vou fazer 2 anos agora em dezembro, e eu creio que vocês já estão aguardando um novo dirigente, né? Para respirar novos ares, né, irmã Iraci? Será que não? Pelo menos a senhora, né? Quer que eu fique, os outros eu não vou nem perguntar, que eu tenho até medo. Mas o certo, irmãos, é que se eu ficando aqui, ou eu saindo, cumpra-se a vontade de Deus nas nossas vidas, tá bom? Se eu ficar ou eu sair, que está mais fácil eu sair do que ficar, vai se cumprir a vontade de Deus, tá? E vai vir um homem de Deus para cá também, para fortalecer a alma de vocês, tá bom? E tenho certeza que passarão aqui muitos homens de Deus que darão estudos muito melhores do que esse que eu sei dar aqui, tá bom? Mas na minha humildade, nesses estudos, nessas pregações, desde o ano passado eu sei que tem ajudado vocês a servir a Deus, tá? E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Meus amados, como eu disse, nós estamos nesse intervalo, tá? O tempo dos gentios, a 70ª semana iniciará quando Jesus arrebatar sua igreja e o anticristo entrar em cena, como nós vemos no capítulo 6 de Apocalipse. E o capítulo 15 e 16 estão incluídos na grande tribulação. Isso acontecerá no período da grande tribulação. A grande tribulação, meus amados, é o último juízo de Deus contra o povo de Israel, tá? Contra os pecadores do planeta Terra. A grande tribulação trata dos últimos flagelos, da ira de Deus, porque Deus se ira. Deus é um ser pessoal, Ele tem vontade própria, tá? E a Bíblia fala na vontade de Deus. Você já leu? Em várias passagens a Bíblia fala que Deus tem vontade. Nós temos vontade, nós somos seres dotados de vontade. Você tem vontade de tomar Coca-Cola, tem vontade de ir para o rio, tem vontade de fazer tanta coisa, pois Deus também tem vontade. Sabe qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses aqui, por favor, bem rápido. Hoje o culto é de ensino, vocês sabem que a gente folheia, né, ou folheia a Bíblia constantemente. No capítulo 4, tá? No capítulo 4. E o versículo 3, eu queria que alguém lesse para mim, em alta voz nesta noite. Pode ser aí embaixo, pode ser aqui em cima. Quem achar primeiro, fique de pé. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, olha só, Deus tem vontade. A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, aleluia. A vontade de Deus para a nossa vida é que nós venhamos nos santificar, nos consagrar, nos separar do mundo, abandonar a prostituição, abandonar o adultério, abandonar tudo que não presta, as drogas, a mentira, a bebida, o mundo, e viver para Ele. A vontade de Deus é essa, Deus tem vontade. E Ele vai cumprir sua vontade no período da grande tribulação também, derramando seus juízos, tá? Contra o povo que ficar no planeta Terra. O capítulo 15 e 16 trata disso, tá? São 7 taças da ira de Deus. O número 7 no Apocalipse é frequente
7 igrejas, né? 7 tochas de fogo, tá? 7 Espíritos de Deus, tá? Número 7 anjos das 7 igrejas, 7 candeeiros de ouro, não é isso? É o número da perfeição. Então aqui nós vamos tratar sobre as 7 taças da ira de Deus. Vá para Apocalipse, abra sua Bíblia no capítulo 15, fique com ela aberta agora que nós vamos entrar agora na mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. O capítulo 15, o versículo 1 diz assim: vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com este se consumará a cólera de Deus. Por que 7 últimos? Porque nós já tivemos 7 selos, se lembra? Já tivemos as 7 trombetas, agora são as últimas, tá? Os últimos flagelos. A ira de Deus será derramada. As 7 taças da ira de Deus, irmão, são os piores juízos que poderão cair sobre o planeta Terra, piores do que as trombetas, piores do que os selos, e nós vamos ver isso no decorrer da mensagem aqui. A ira de Deus será derramada, porque, como eu disse a vocês, Deus se ira, faz parte dos atributos, isso faz parte da personalidade de Deus. Ele se ira, mas ele se ira contra o pecado. Ele se ira contra a transgressão do homem que não lhe obedece. E por isso os homens sofrerão a pena no dia da grande tribulação. Olha só, versículo 2: vi como que um mar de vidro mesclado com fogo, e os vencedores da besta e da sua imagem, e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. João vê, de repente, no céu, um mar de vidro. Ele disse que aquele mar estava cheio de fogo. E ele viu diante daquele mar, sabe quem? Os mártires da grande tribulação. Eles estavam diante do mar, com harpas de Deus, para entoar um cântico, porque eles haviam chegado no céu e vencido a besta aqui na terra. Eles morreram por causa da palavra de Deus e do testemunho que carregaram aqui durante o período da grande tribulação. E João viu eles. Essa multidão que João vê aqui no capítulo 15 é a mesma do capítulo 7. Se você quiser abrir, né, lá em Apocalipse depois, tá? Capítulo 7, versículo 14, você vai ver uma grande multidão que João viu. Nós falamos sobre isso em uma quinta-feira aqui. E ele viu uma grande multidão com palmas nas mãos chegando diante do trono. E o ancião perguntou para João e disse: quem são estes? Tu sabes? Ele disse: Senhor, tu sabes. O ancião respondeu: esses são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. É a mesma multidão, é a mesma classe de pessoas. Eles estão diante de um mar de vidro e entoam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Você já leu o cântico de Moisés alguma vez na sua vida? Se tiver algum leitor da Bíblia aqui, eu sei que tem, a maioria dos irmãos aqui leem a Bíblia com frequência, com assiduidade. Você vai ver que no capítulo 15 do livro de Êxodo está registrado o cântico de Moisés. E o cântico de Moisés foi entoado, sabe quando? Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, venceram Faraó, venceram os exércitos de Faraó, atravessaram, chegaram do outro lado, e a Bíblia diz que Moisés entoou um cântico ao Senhor. Está registrado no capítulo 15 de Êxodo, e tem uma relação muito profunda o capítulo 15 de Êxodo com este capítulo 15 do livro de Apocalipse. Só que lá em Êxodo não há o cântico do Cordeiro, mas aqui há. Meus amados, a semelhança entre essas duas passagens é a seguinte: assim como Moisés entoou juntamente com o povo um cântico de louvor ao Senhor por ter atravessado o mar, e tem mar também, lá era o Mar Vermelho, aqui é o mar de vidro. Aquela multidão vencia Faraó e o seu exército. A daqui do capítulo 15 vence a besta, né, juntamente com os seus exércitos daqui. E agora estão diante desse mar com harpas, louvando a Deus e entoando um cântico de Moisés, servo do Senhor, e o cântico do Cordeiro. Cântico de libertação. O cântico de Moisés é o cântico da libertação do Egito. E o cântico do
O Cordeiro é o cântico dos remidos do Senhor, que foram comprados e remidos pelo seu sangue. Meus amados irmãos, meus queridos, nós já atravessamos o Egito, ou seja, nós já saímos do Egito, eu e você, porque o Egito representa o mundo e as suas paixões. Nós já saímos de lá, já vencemos Faraó, que é representado por Satanás, já atravessamos, aleluia, o Mar Vermelho, já chegamos do outro lado, estamos em direção à pátria celestial, a Nova Jerusalém. Louvado seja Deus. E essa multidão daqui haviam vencido a besta. Oh, meus amados irmãos, a besta, olha só, o anticristo, o homem do pecado, o homem da iniquidade, que virá assolar os povos do planeta Terra no período da grande tribulação. E a gente sempre tem falado repetidas vezes aqui nos cultos de quinta-feira: quem ficar no dia do arrebatamento da igreja, irmão, vai sofrer consequências desastrosas, terríveis, nessa última semana de Daniel, que é a grande tribulação. Já falei para os irmãos, né? Ele vai proibir, tá, a adoração a Deus. As igrejas vão ser fechadas, os cultos vão ser proibidos. Quem não gosta de culto agora, não vem para os cultos, vai querer vir para os cultos depois, né? Quando Jesus, depois da volta de Jesus, aí vai se empenhar para ler a Bíblia, para vir para os cultos, aí vai ser mais difícil. Por isso eu digo para você: aproveite o tempo que Deus tem te dado, aproveite a oportunidade que Deus tem te dado, busca o Senhor, aleluia, exalta o Senhor, busca o Senhor, te dedique em servir a Jesus enquanto é tempo, porque virão dias difíceis aí pela frente. Depois do arrebatamento da igreja, irmão, que a igreja for tirada da terra, você imagina aí, a Bíblia diz que nós, a igreja, somos o sal da terra e a luz do mundo. Imagine aí como é que está a situação. A situação está do jeito que está, mas a igreja ainda está aqui. Não está pior, porque a igreja está aqui, com o Espírito Santo. Aí imagine aí o sal da terra e a luz do mundo sendo tirado do planeta Terra. Como não ficará isso? O que não acontecerá, irmão? Será triste. Eu vi uma cena agora recentemente, um homem de uns 50 anos de idade, abusando sexualmente de uma criança de 5 anos. Alguém mandou esse vídeo para um grupo que eu participo, grupo de teologia da escola teológica a qual nós estudamos, e essa pessoa enviou. Irmão, eu fiquei horrorizado com aquilo. Eu não posso comentar isso aqui, esse vídeo, eu não posso narrar com detalhes, mas eu fiquei... E eu vi aquilo e digo: Jesus está voltando. O pecado está multiplicado, meus amados irmãos. Os homens se esqueceram de Deus aí fora. Os homens são amantes de si mesmo. Você quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia lá em Timóteo, por favor. É os dias que nós estamos vivendo. Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. Escute isso. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Na atualidade agora, o homem só quer saber de si. Na atualidade, ele quer Deus para si e o diabo para os outros. Egoístas, avarentos, só querem saber de dinheiro, né? E tem crente que pede: ô Jesus, abre uma porta para mim. Jesus, abre uma porta de emprego, me prospera aí. Jesus abre a porta, ele começa a prosperar aí, abandona a igreja, some, né? Esquece de Jesus, como disse o Júnior aqui domingo, dá um chute em Jesus e vai desfrutar da prosperidade que Jesus deu para ele. Isso é triste, irmão. A riqueza maior que o crente tem é a presença de Deus, é o Espírito Santo. Nós vamos morrer um dia, nós vamos ser arrebatados, e tudo, os bens materiais todos vão ficar aqui, mas a nossa alma, o nosso espírito, se estiver revestido de Deus, aleluia, nós vamos herdar o céu de glória. Nós não podemos inverter os valores, irmão. O mundo está aí numa inversão de valores, tá? O que tem valor para nós verdadeiramente é a presença de Deus. O resto é consequência da salvação. Tudo que Deus deu para nós, casa, dinheiro, bens materiais, nós somos administradores, isso não é nosso.
Isso não provém de nós mesmos. Deus nos deu vida e saúde para adquirir isso. Isso não vem de nós mesmos, nós não temos mérito algum. E nós precisamos entender isso. Nós temos que administrar com sabedoria aquilo que Deus nos dá. Mas a coisa mais importante que nós temos que ser mordomos é da presença de Deus na nossa vida. Zelar da nossa salvação, zelar da nossa comunhão com Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar. Avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, olha só, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, aqueles que não perdoam, caluniadores. Cuidado com a calúnia, irmão. Às vezes a gente espalha uma notícia falsa, né? Você escuta, ainda mais agora com um advento das redes sociais. Alguém manda uma notícia falsa para a gente espalha nos grupos. É mentira aquilo, e a gente está sendo propagador de mentira. Cuidado, tá? Cuidado com isso. Deus não se agrada disso. Caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. É os dias que nós estamos vivendo. Agora imagine depois do arrebatamento da igreja, como é que não vai ficar a situação nesse mundo. Meus amados, nós não podemos ficar aqui na terra depois do arrebatamento da igreja. E para que isso não aconteça, você precisa intensificar mais a busca de Deus na tua vida. Você precisa mergulhar com mais profundidade nas profundezas de Deus. Aleluia. Você precisa te dedicar mais nas coisas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o desvio, irmãos, alguém diz assim: fulano se desviou. Para fulano ou fulana se desviar, o coração já se desviou primeiro, muito tempo. E é bíblico o que eu estou falando. A pessoa que se desvia, sabe qual é o primeiro passo do desviado? É deixar de orar, de congregar e de ler a Bíblia. Mesmo que você esteja aqui hoje, mesmo que você venha aqui e acolá na congregação, se você parou de orar, se você parou de ler a Bíblia, e se você não tem vindo com muita frequência aqui na casa de Deus, cuidado. Isso é um perigo, irmãos. O primeiro passo, ninguém se desvia do dia para a noite. A pessoa, para poder demonstrar que está desviada, ela já se desviou aqui dentro muito tempo. E isso acontece por desleixo espiritual. Desleixo espiritual. A pessoa não se importa mais com as coisas de Deus. Ela não tem mais prazer nas coisas de Deus. Ela não tem mais prazer na oração. Ela não tem mais prazer em ler a Bíblia. Ela não tem mais prazer em vir para a casa do Senhor. Ela não tem mais prazer nas coisas de Deus. E nós temos que lutar, irmão, porque tem vezes que a nossa carne, ela nos chama, né, para o relaxamento espiritual. E nós precisamos ser mais fortes do que a carne, porque nós temos um fruto do Espírito chamado domínio próprio, tá? E a gente precisa avançar e prosseguir em buscar o Senhor. Não adianta conhecer o Senhor. Você sabia disso? Alguém diz: não, mas eu conheço a Deus. Muito bem, mas não adianta. Não é simplesmente conhecer a Deus. Você já leu Oséias capítulo 6, versículo 3? Deixa eu ver se eu não estou enganado. Abra lá, no livro do profeta Oséias, profeta menor. Depois de Joel, ou seja, depois de Daniel vem Oséias, e depois de Oséias vem Joel. 6:3, olha o que é que diz de Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva, e como chuva seródia que rega a terra. Só a primeira parte: conheçamos e prossigamos, ou seja, você conheceu a Deus, Jesus se revelou para ti, você conhece o Senhor, mas não é o suficiente, você precisa prosseguir. Você precisa caminhar, você precisa continuar conhecendo a Deus. Não adianta só conhecer a Deus e parar por aí, não. Você precisa insistir, andar mais um pouquinho, aleluia, ler mais a Bíblia, congregar mais, abandonar mais algumas coisas que tem te atrapalhado de servir a Deus, porque as pequenas pedras, irmãos, é que nos fazem tropeçar. Coisas simples. Alguém diz: não, isso aqui não tem nada a ver eu fazer isso aqui, não.
Mas é muitas das vezes isso que tem te tirado da presença de Deus. É isso que tem tirado você, tem tirado a oração de você, a leitura da Bíblia. Vigia, irmão. Vigiar e orar, e louvado seja o nome do Senhor. Vamos voltar para Apocalipse. O cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Vamos avançar, porque o tempo é precioso. Nós já vamos entrar aqui no versículo 5, tá? O versículo 5 diz assim: depois destas coisas olheis, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente, e cingido no peito com cintas de ouro. Se você ler Apocalipse 1, João viu Jesus vestido de linho e com um cinto de ouro à altura do peito. Daniel também viu um ser lá no seu livro, vestido de linho e com ouro puro de ufaz à altura do peito, ele diz. E agora esses anjos também estão vestidos de linho, à semelhança de Jesus, tá? E com cinto de ouro à altura do peito. Qual é o significado disso aqui? Significa que eles são detentores dos juízos de Deus que serão derramados sobre o planeta Terra, porque Jesus é juiz de vivos e de mortos. 2 Timóteo 4, versículo 1 diz assim: conjuro-te perante Deus e a Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, que pregue a palavra. Aleluia. Ele é juiz, e por ele ser juiz, ele se veste de linho fino e de um cinto de ouro à altura do peito. Não é aqui na cintura, é no peito. E esses anjos, como juízes de Deus, no período da grande tribulação, que irão derramar as taças sobre a terra, eles estão vestidos de linho e com cintos de ouro à altura do peito também. E diz assim, ó, o santuário, versículo 8: o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar o santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Você lembra do capítulo 40 do livro de Êxodo? Quando o tabernáculo é inaugurado, e a Bíblia diz que uma nuvem cobriu o tabernáculo e a glória do Senhor envolveu aquela tenda móvel. Na inauguração do templo de Salomão também, né, no livro das crônicas, nós podemos ver a glória do Senhor. No capítulo 6 de Isaías, ele diz que no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as orlas das suas vestes enchiam o templo, e ele disse que a casa se encheu de fumaça. Está escrito no capítulo 6 de Isaías isso. E aqui João diz que ninguém podia penetrar no santuário, porque o santuário se encheu de fumaça. Irmão, quando a glória de Deus enche o santuário, aleluia, algo de extraordinário acontece. Assim como aconteceu no passado, acontecerá no presente. Esse santuário é no céu, tá? Louvado seja Deus. E as taças da cólera, da ira de Deus estão prontas para ser derramadas na terra. Você lembra que no capítulo 5, inclusive, foi o tema das irmãs, está ali, ó, capítulo 5, versículo 8, naquele versículo ali, diz que anjos tinham taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, não é isso? Aqui no capítulo 15, as taças não têm incenso, elas têm ira de Deus, tem cólera de Deus que será derramada na terra. Aquelas taças dos anjos do capítulo 5 eram jogadas para cima, as taças do capítulo 15 são jogadas para baixo, que é a ira de Deus que será derramada no período da grande tribulação. Capítulo 16, vamos lá, versículo 1, diz assim, ó: ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da ira de Deus. Versículo 2: saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra aos homens portadores da marca da besta, adoradores da sua imagem. Sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Os homens que ficarem durante o período da grande tribulação, vai chegar um período, no decorrer desses 7 anos, que vai estourar nos seus corpos úlceras, tumores malignos, tá? Quando o primeiro anjo derramar a primeira taça, vão aparecer úlceras nos homens, nos seres humanos que ficarem aqui depois do arrebatamento da igreja. E eu me lembrei agora de uma das pragas do Egito. Abra comigo a sua Bíblia em Êxodo 9, tá? Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 9, versículo 8, diz assim: a 6ª praga. Então disse o Senhor a Moisés e Arão: apanhai as mãos cheias de cinza do forno,
e Moisés atire para o céu diante de Faraó, e ela se tornará em pó miúdo, e sobre toda a terra do Egito se tornará em tumores que se arrebentem, em úlceras nos homens e nos animais, por toda a terra do Egito. Eles tomaram a cinza do forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou-a para o céu, e ela se tornou em tumores que se arrebentavam, em úlceras nos homens e nos animais. De maneira que os magos do Egito não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. A semelhança desta sexta praga que aconteceu lá no Egito, isso ocorrerá também no período da grande tribulação. Imagine, irmão, tumores malignos estourando nos corpos dos homens, que ficarão depois do arrebatamento da igreja. Dores no corpo, porque tomou úlceras malignas. Imagine aí, meus amados irmãos, quem é que quer ficar no período? Se eu perguntar agora aqui quem quer ficar depois do arrebatamento da igreja, eu tenho certeza que ninguém quer ficar nesse período de miséria, de trevas, porque isso aqui, meus amados, acontecerá com o povo judeu, mas não somente com eles, mas com todos os habitantes do planeta Terra. Todos, aqueles que receberam a marca da besta, serão atingidos por esses tumores. O versículo 3 diz: derramou o segundo a sua taça sobre o mar, e este se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. A primeira praga do Egito são as águas se transformando em sangue, né? E aqui nesse versículo 3 nós podemos ver as águas novamente. Lá nas 7 trombetas nós podemos ver também. Só que existe uma diferença das trombetas para as 7 taças da ira de Deus. E eu vou mostrar para vocês agora. Olha só, o versículo 3, capítulo 16, versículo 3. Abra a sua Bíblia, isso aqui é a segunda taça da ira de Deus. Agora abra a Bíblia em Apocalipse 8 e o versículo 9. Tá? Isso aqui são as 7 trombetas. Capítulo 8, versículo 9 diz assim. Versículo 8 de Apocalipse. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornara em sangue. E morreu a terça parte. Repita comigo: morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Aqui, na segunda trombeta, somente a terça parte do mar se torna em sangue. Somente a terça parte dos peixes morre. Mas olha aqui o versículo 3 do capítulo 16 de Apocalipse. Derramou o segundo anjo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente. Não morre só uma parte. Todo o mar é transformado em sangue. Todos os mares são transformados em sangue. E todos os peixes, não vai ficar um sequer vivo, vão morrer, meus amados. Os peixes vão estar como testemunhas, como cadáveres, né? Mortos, testemunhas, ou seja, como cadáveres que estão testificando ali dos pecados dos homens que ficarem aqui durante o período da grande tribulação. Eu pergunto a você, será que você se atreve a querer ficar neste dia aqui? Talvez você diga no seu íntimo: irmão, eu não quero ficar. Então intensifica a busca de Deus, aleluia. A mensagem nesta noite é dedicação total ao Senhor. Busca ao Senhor, santificação na mente, na alma, no espírito, separação do pecado, para que essas pragas não te alcance naquele grande dia. Porque a igreja, neste exato momento, a igreja do Senhor, quando isso estiver acontecendo, ela estará com o Senhor na glória. Ela estará sendo galardoada. Ela estará entrando no casamento chamado de as bodas do Cordeiro. Louvado seja Deus. Mas muitos ficarão: os teimosos, os desobedientes, aqueles que fizeram um pouco caso das coisas de Deus. Não, eu sou muito novo para buscar a Deus, eu sou muito nova, né? Não, eu tenho a vida toda para congregar, eu não vou agora não. Cuidado, irmão, cuidado com a tua vida, cuidado com a vida que o Senhor te deu. Os homens estão se matando. Agora, semana passada, um colega meu, lá na Feira Livre, esse mesmo Satanás não está brincando, irmão.
Esse o diabo botou na mente, trabalhou na mente dele. Sabe o que foi que ele fez? Talvez algum de vocês conheciam ele. Ele trabalhava logo ali, perto do ponto de mototáxi. Cuidado com a tua vida, meu. Busque a Deus. O diabo não está brincando de ser diabo. O diabo está botando para matar mesmo, está se cumprindo a palavra. O ladrão veio tão somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e a tenham em abundância. É tempo de você buscar a Deus, viu? Com você que eu estou falando. É com vocês que eu estou falando aqui esta noite. É tempo de você buscar mais a Deus. É tempo de um marasmo espiritual ser colocado de lado e você orar no mínimo 3 vezes por dia, e você ler no mínimo 3 capítulos da Bíblia por dia, e no mínimo você vir 2 vezes por semana à igreja. Ah, irmão, olha o que é que o diabo coloca na mente dos outros. Sabe o que é? Eu não vou muito para a igreja. Tem botado até na mente de crente isso também. Eu não vou todo dia para a igreja, porque eu vejo tanta gente errada lá. E se for para ser que nem fulano que está lá todo dia e faz isso, aquilo outro, eu prefiro ficar em casa. Isso é o diabo que botou na tua mente. E tu não entendeu ainda, o diabo é sagaz. Faz a tua parte, aleluia. Faz a tua parte, a salvação é individual. Se fulano está mentindo, pois eu vou me guardar da mentira e vou continuar aqui. Se Beltrano está traindo a esposa, eu não estou traindo a minha e vou continuar buscando ao Senhor. Se fulano está roubando, está pintando 7, está fazendo e acontecendo, pois eu não quero saber. Eu vou continuar fazendo a minha parte e buscando ao Senhor, meu Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Faça por você, irmão, e pare com essa história de porque fulano é isso, fulano é aquilo, eu não gosto de Beltrano nem de Ciclano. Faz a tua parte, busca o Senhor, olha para Jesus, porque esse dia pode te apanhar de surpresa aqui que nós estamos trabalhando aqui nesta noite, essa passagem aqui. Isso aqui vai pegar muita gente de surpresa, muita. Quem sabe pode pegar alguém que está aqui nessa congregação. Eu oro a Deus que não. Mas quem sabe alguém que está aqui esta noite, eu não desejo isso a ninguém, mas quem sabe isso não depende de mim também, depende de cada um de nós, né? Se buscarmos ao Senhor, quem sabe alguém que não está aqui vai ficar nesse período, e vai se lembrar, e vai dizer, mas por que eu não fiz como aquele pregador, naquela noite de terça-feira me disse? Por que eu perdi tempo? Por que vai ser tarde, irmão. O tempo de buscar o Senhor é agora. O ano aceitável do Senhor é agora. A Bíblia diz que o dia de buscar a Deus é hoje, é agora, é nesse momento. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos continuar. Versículo 4: derramou o terceiro anjo a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. A primeira aqui é o mar, água salgada. Segundo é os rios, fontes de água doce, tá? Se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: tu és justo, Senhor, tu que eras, que é e que és santo, porque julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue dos santos e dos profetas, também lhes tem dado a beber, pois são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justos são os teus juízos. Olha só, o início dessa fala dos anjos diz: tu és justo, Senhor. A justiça de Deus é um dos seus atributos. Deus é justo. Deus é justo, irmão. Deus é justo. E o mundo, no decorrer de todo esse tempo que Deus tem dado aos homens, e os homens não se dobraram ao seu evangelho, não se dobraram à sua palavra, não buscaram ao Senhor. Quando chegar esse período aqui, a misericórdia de Deus, né, vai dar uma parada, tá? A misericórdia de Deus nesse período aqui é a ira que está sendo derramada nesse momento aqui. E a Bíblia diz que o anjo diz: tu és justo, Senhor. Esses homens que ficaram, a humanidade que estará aí no mundo no período da grande tribulação, eles mataram os profetas. Se você for para o Antigo Testamento, você vai ver profetas sendo mortos. Nesse momento, irmão, está sendo mortos pessoas. Eu vi um vídeo, mandaram uma imagem para mim, de uma centena de pessoas queimadas assim, em Moçambique, na África. Sabe por quê? Simplesmente porque eles estavam em um espaço como este aqui, orando e buscando a Deus. E lá os terroristas islâmicos
descobriram que tinha um grupo e tocaram fogo em todo mundo. As pessoas estão morrendo. Os profetas do Senhor estão sendo rejeitados. Alguém escuta uma mensagem como essa e diz que nada, os crentes são fanáticos. Pois eles vão sofrer naquele dia, porque o Senhor é justo. Tudo que o homem semear, ele também ceifará. Gálatas 6 e 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois todo aquilo que o homem plantar, semear, ele vai colher. O que é que você tem plantado? O que é que você tem plantado? Hein? Na vida espiritual, na vida social, na igreja, o que é que você tem plantado? Intriga, fofoca, ou você tem plantado comunhão com os irmãos, oração, busca ao Senhor, leitura da palavra, amor à tua família, santificação? O que é que você tem plantado aí? Hein? A palavra está falando nesta noite, aleluia. E aquilo que tu plantar, tu irás colher. Os homens estão aqui nesse momento, eles irão colher o que plantaram no período da grande tribulação. E nós estamos colhendo no presente o que plantamos no passado, e vamos colher no futuro o que estamos plantando no presente. Entenderam o que eu falei? Vocês entenderam? Nós estamos colhendo nesse exato momento frutos do que nós plantamos no passado, tá? E vamos colher no futuro o que nós plantarmos agora. E eu quero que vocês colham, sabe o que? A salvação no dia do arrebatamento. Se vocês plantarem agora, santificação na vida de vocês, separação do mundo. Aleluia. Versículo de número 8 do capítulo 16. Ou seja, é 8 mesmo, 8 e 9, a quarta taça. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e não se arrependeram para lhe darem glória. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aqui o sol vai esquentar. O sol vai ser aquecido muito mais do que já está. Porque quem é mais antigo aqui sabe que o sol não era tão quente como está agora. Alguém há de concordar comigo. Eu me lembro quando eu era garoto, quando era meio-dia, 1h, nós estávamos brincando no quintal de casa no sol. E o sol era quente, mas não como agora, que causa câncer de pele, né? Que queima a pele das pessoas. O que é isso? O sol está esquentando. E ele vai esquentar muito mais no período da grande tribulação. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre isso aqui e descobri, sabe o que eu trouxe aqui para vocês? Em 2018, meus amados, 1.500 pessoas morreram de calor na França. 1.500 pessoas, porque o sol está esquentando também na Europa, tá? E só lá, eu só pesquisei sobre a França. Morreu muito mais pessoas de calor. Eu estou falando de morte de calor, irmão. Morrer por causa do calor, não é de outra coisa. Outros países já aconteceu, mas eu me prendi somente à França. E descobri que em 2018, 1.500 pessoas morreram na França de calor. A maioria dessas pessoas idosas, tá? Em 2005 morreu de 15 a 20 mil pessoas lá. 2015, 15 a 20 mil pessoas só de calor. Só de calor. No ano de 2006 morreram 2 mil pessoas lá também. O sol está esquentando. Você já notou isso aí? Já? Agora imagine no período da grande tribulação, os homens vão morrer de calor. Não é de outra coisa não, irmão. É simplesmente do calor. Sabe por quê? Eu analisando em casa o Salmo 91, versículo 1, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ninguém quis se abrigar debaixo da sombra do Onipotente, pois agora vai morrer queimado, né, no período da grande tribulação, com o sol que vai ser aquecido. Mas nós estamos na época de nos abrigarmos na sombra, aleluia, do Altíssimo, debaixo das suas asas. Você que está aqui, aleluia,
Aproveita, irmão, esse final de ano. Talvez de janeiro até agora tu não leste bem a Bíblia, tu não oraste muito, tu não congregaste com assiduidade, mas ainda dá tempo desses 3 meses aí e meio, né? 3 meses e alguns dias que restam para terminar esse ano. Busca Deus para o ano de 2020 começar bem para você. Busca o Senhor. Quer um conselho de amigo nesta noite? Não vai para a praia, não vai para a casa do teu parente dia 31 de dezembro, não vai para Salinas, que isso é para mundano, isso é para quem não tem compromisso com Deus. Vai para o templo central, compra uma roupa nova e passe a virada de ano orando e buscando ao Senhor, para tu vai ver que o ano de 2020 para você, ele vai ser uma benção. Que a moda agora é crente ir para a praia, né? Crente entre aspas. Eu tenho visto isso pelas redes sociais. Dia 31 a pessoa, em vez de vir para a igreja, vai para a praia. Onde é que já se viu isso, irmão? Um crente fiel a Deus ir para a praia, no meio de incrédulo, no meio de aparelho de som, de bebedice. Nós temos que estar na presença de Deus, buscando ao Senhor. A minha esposa já sabe. Ela diz: meu filho, nós vamos lá na mamãe, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Eu digo: nós vamos fazer tudo isso depois do culto no Templo Central. Depois do culto. Porque desde que eu aceitei Jesus como Salvador, irmão, a virada de ano eu gosto de estar na casa do Senhor. O crente piedoso, para ele não tem coisa melhor do que estar na casa do Senhor, na presença de Deus. Isso é maravilhoso para o crente fiel. Agora, para o crente que ainda é metade crente, metade mundano, aí ele fica dividido. Mas para o crente que se entregou totalmente a Jesus, ele tem prazer nas coisas de Deus. Talvez você diga aí com você: irmão, eu ainda estou assim, meio cá, meio lá. Então busca Deus, que Jesus vai tirar essa metade de mundanismo de ti, tu vai ficar totalmente, aleluia, buscando o Senhor. Vai depender de você, isso aí, tá? Versículo 10, perdão. O 5º flagelo: derramou o 5º anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da sua dor, da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. E não se, olha, as úlceras da primeira taça ainda estão aqui na 5ª. Você está vendo? As úlceras da primeira taça, do versículo 2, ainda estão aqui no versículo de número 11. Na escuridão que haverá no planeta Terra, assim como a semelhança da última praga do Egito, que foram as trevas sobre o Egito, ou seja, a penúltima, né? Porque a última foi a morte dos primogênitos. Assim como o Egito escureceu, vai escurecer também o planeta Terra nesse período da grande tribulação. E o planeta já está demonstrando. Aqui e acolá tem um eclipse, né? Lunar, solar, tá? O que é isso? É a natureza apontando para esse período aqui, irmão. Viu? Você diz assim: não, irmão, mas isso já existe muitos anos. Mas a profecia vai se cumprir. A profecia do Senhor, a palavra do Senhor vai se cumprir. Jesus disse que nenhum i e nenhum tio da lei deixarão de se cumprir. Passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão, disse Jesus. Vai se cumprir, irmão, tá? Tudo isso que eu estou falando aqui é para nós nos alertarmos, serve de alerta para nós buscarmos ao Senhor, tá? Para nós buscarmos mais ao Senhor. Versículo 12: derramou o 6º anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascente do sol. O rio Eufrates, se você for lá para Gênesis, ele é um dos rios do Éden. Tinha 4 braços de rio ali. Quais são eles, Júnior? Pison, diga aí o outro. Gion, Tigre e Eufrates. Ele estava no jardim do Éden, tá? No capítulo 15 do livro de Gênesis, Deus diz para Abraão: olha, a tua descendência herdará da extremidade do rio Eufrates até o rio do Egito. O rio Eufrates, ele estava como fronteira entre Israel e os outros povos. Ele servia e serve ainda de fronteira. Ele tem 3.000 e poucos quilômetros de extensão.
tá? De 5 a 10 metros de profundidade, e alguns metros que eu esqueci de largura. É um rio extenso demais, tá? Para o rio Eufrates poder secar hoje, tem que haver 3 anos de seca para bandilar, 3 anos. Mas no dia da grande tribulação ele vai secar aqui, no final do período da grande tribulação. Para quê, irmão? Para que as nações que vêm batalhar contra Israel possam atravessar, porque a fronteira é o rio, ele não pode atravessar agora por causa do rio. Mas nesse período aqui, vai secar o rio e eles vão atravessar. A nação que vem, diz aqui no versículo 12, ó, que vem do lado do nascente do sol. Dizem os estudiosos que é o Japão, a China, a Índia, que virão batalhar e se associarão com os países árabes para batalhar contra Israel. O versículo 13 diz: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rães, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. No final da grande tribulação, os povos, as nações se ajuntarão para batalhar contra Israel. Por quê, irmão? Por quê? Israel é um país muito pequeno, se não me falha a memória, ele é do tamanho de Sergipe, tá? Do tamanho de Sergipe. Mas por que essas nações estão interessadas em batalhar? Porque lá é onde Jesus vai descer, depois da grande tribulação. Ele vai baixar lá, ele vai descer na sua segunda vinda em glória, vai descer no Monte das Oliveiras. Foi de lá que veio a palavra para nós e para o mundo. Foi de lá que Deus iniciou a sua obra redentora. Tudo começou lá. E é por isso que o diabo tem raiva de Israel. Você já notou? Nos noticiários, as nações se levantando contra Israel. Israel é um país pequeno. Não tem lá grandes coisas para alguém cobiçar. Simplesmente porque a mão de Deus está sobre aquela nação. E é de lá que Deus abençoa Israel e o mundo, né? E muitos anos se passaram e os governos do Brasil se levantaram contra Israel. Inclusive esses 2 governos passados aí. Agora não, agora que o governo atual está fazendo aliança com Israel, né? Vocês já podem ver aí. Isso é muito bom para nós, tá? Mas naquele grande dia as nações vão se ajuntar para batalhar. Essa batalha chama-se Batalha do Armagedon. E o versículo 15, esse aqui é bonito, olha. Eis que venho como vem o ladrão. Isso aqui é Jesus falando, escute isso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não veja a sua vergonha. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Ele vem como ladrão. Tem muitas passagens aqui. Eu vou ler só uma para você, tá? Abra comigo, por favor, 2ª Epístola do Apóstolo Pedro, no capítulo 3, o versículo 10, que diz assim: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, nos quais os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nelas existem, serão atingidas. O dia do Senhor virá como um ladrão, virá de surpresa. Jesus mesmo lá em Mateus disse que ele viria como um ladrão. Isso está falando da surpresa que o ladrão vem, irmão. Se você analisar os ladrões que arrombam casas, eles não vêm a uma hora dessa, quando está todo mundo reunido na sala, na cozinha. Eles vêm na hora do sono pesado, 1h da manhã, 2h, 3h da manhã, tá? São esses os momentos que os ladrões invadem as casas. O momento que as pessoas estão no sono mais profundo. Jesus vai voltar quando muitos estiverem em um sono espiritual profundo. Porque o sono tem tomado de conta de muitos. E o que é que a Bíblia diz lá em Efésios 5? Desperta tu que dormes. Levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará, aleluia. Tem muita gente como Eutico, lá de Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que Paulo pregou um discurso, e o discurso foi tão longo, e tinha um rapaz sentado na janela. Ele já começou errado.
Não era para ele estar na janela, era para estar dentro do cenáculo, sentadinho ouvindo a palavra, mas estava na janela. Irmão, quem chega na igreja e não entra, fica olhando pela janela, olhando pela porta, passeando lá por fora, isso aí é um péssimo sinal. Se você vem para a igreja, venha, fique aqui e só saia depois da bênção apostólica. Esse negócio de estar aqui e lá, saindo, e vai lá para fora. Tem gente que chega, sai, volta, sai de novo. A gente tem que permanecer aqui até o final do culto. E a Bíblia diz que Eutico se cansou com o discurso de Paulo e chegou a cochilar e caiu. Era alto o local que Paulo estava pregando, ficava num terraço, sim, né? Ficava alto, um andar de cima, e ele caiu. A Bíblia diz que Paulo foi lá, orou por ele, e ele retornou novamente. Muitas pessoas estão dormindo o sono da indolência, a Bíblia diz. Lá em Efésios diz, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação se aproxima. O sono espiritual é um sono perigoso, tá, irmão? Cuidado com este sono. Vamos prosseguir aqui, para finalizar já. Faltam 10:10, eu quero terminar cedo, liberar vocês bem cedo hoje, tá? O sétimo flagelo, vamos para o último. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo, está feito, ou feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes. Nesse período haverá um terremoto grandioso. A cidade que fala aqui, a grande cidade é Jerusalém. Só para você ter uma ideia, esse terremoto vai rachar Jerusalém em 3 pedaços. Está escrito aqui no versículo 19. A grande cidade se dividiu em 3 partes. E caíram as cidades das nações. As cidades vão cair. Não só Jerusalém. Esse terremoto, a Bíblia diz aqui mesmo que nunca houve um terremoto como esse, que vai abalar o mundo inteiro. Não só Jerusalém será atingida, porque o terremoto que atinge o Japão hoje não atinge o Brasil, né? Os terremotos que acontecem no Haiti não atingem outros países, mas nesse dia aqui, somente um terremoto atingirá todas as cidades, diz aqui, dos povos, das nações. Imagine a cidade de São Paulo, os prédios caindo. Imagine Belém, a nossa capital aqui, aqueles prédios ali no centro, desabando e vindo ao chão. Isso ocorrerá, isso acontecerá, e eu não quero estar aqui para presenciar isso, nem para ver pelo noticiário. Eu quero estar com meu Jesus naquele grande dia. Se você quer também, dê glória a Deus nesta noite, e se esforce para que você alcance essa vitória que é a salvação da tua alma. A grande cidade se dividiu em 3 partes e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, entre 38 a 45 quilos, uma pedra, 1 talento. Imagine isso aí. Uma chuva de pedra ocorrerá nesse dia, com pedras que pesarão entre 38 a 45 quilos cada pedra. Vai matar os homens que ficarem aqui. Meus amados, vamos concluir. E por causa do flagelo da chuva de pedra, os homens blasfemaram de Deus, portanto o seu flagelo era sobremodo grande. Essa frase, os homens blasfemavam de Deus, a gente encontra 2 ou 3 vezes aqui no capítulo 16. A gente só blasfema daquilo que a gente conhece, irmão. Ninguém blasfema daquilo que não conhece. Você só fala mal daquilo que você conhece. Esses homens aqui, até que se alguém tiver a oportunidade de ficar e chegar para esses homens que ficarem aqui e perguntar, vocês acreditam em Deus? Certamente eles dirão que acreditam. Mas acreditar em Deus não é o suficiente, como eu disse para vocês. Jó disse assim no finalzinho do seu livro: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó teve uma experiência profunda com Deus. Aleluia!
Jó conheceu a Deus verdadeiramente. Tem gente que nasceu na Assembleia de Deus, mas só conhece Deus de ouvir falar. Nunca recebeu uma experiência profunda com Deus. Nunca recebeu o batismo no Espírito Santo. Nunca falou línguas estranhas. Nunca sentiu a presença do Espírito Santo na vida. Meus amados, isso tudo é para nós. E Deus, a Bíblia diz que a promessa é para nós e para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Deus quer te encher do seu espírito. Deus quer te acumular de bênção, aleluia. Ele quer transformar a tua história, transformar a tua vida. Agora você precisa deixar Deus agir na tua vida. As pessoas plantam tudo que não presta e dizem: oh meu Deus, o que foi? O que é que está acontecendo comigo? Por que está vindo isso na minha vida? Dá uma olhadinha para trás, irmão, e vê o que é que tu fez lá no passado, tá? Não importa o teu passado, colhe as consequências, porque o pecado, um exemplo é Davi. No capítulo 11 do segundo livro de Samuel, os irmãos conhecem o que foi que aconteceu. Ele adulterou com a mulher e ficou como se nada tivesse acontecido. Adulterou com Betseba e ficou como se nada tivesse acontecido. A Bíblia não fala, mas a história diz que ele ia diante do tabernáculo, se curvava, fazia suas orações ali e tinha pecado com a mulher, contra Deus. Até o dia que o profeta Natan chegou com ele e confrontou ele, confrontou o pecado, né? Irmãos, nós precisamos combater o pecado, nós precisamos rejeitar o pecado, nós precisamos nos afastar do pecado. A vontade de Deus é essa, que você e eu nos afastemos do pecado em todas as suas esferas. É uma palavra de reflexão nesta noite. Tudo isso que eu falei aqui, essas dores terríveis, todas essas dores que sobrevirão sobre os homens no período da grande tribulação, é um alerta para mim e para você buscarmos mais a Deus agora, hoje, nesse momento, a partir de hoje. É um alerta, é um despertar espiritual nesta noite, para tu te apegar com mais firmeza ao Senhor. Chega desse marasmo espiritual, dessa vida espiritual sem profundidade. Ah, eu sou crente porque o meu avô era, porque o meu pai é, a minha mãe é, eu também sou crente. Não, irmão, você precisa ser crente porque você precisa amar Jesus. Só é crente de verdade quem ama a Jesus e o seu sacrifício na cruz do Calvário. Só diz não para o pecado quem ama Jesus. Lembra de José? O que foi que fez José dizer não para a mulher de Potifar? Se ele estava longe do pai e da mãe dele, longe dos seus irmãos, como escravo e caluniado. O que foi que aquele homem, o que ele tinha a perder? Aparentemente nada. Talvez se fosse um de nós teria dito assim: eu estou longe da minha mãe, do meu pai. Os meus irmãos me venderam, me venderam por 20 moedas de prata a esses mercadores ismaelitas. Potifar me comprou na feira, no Egito. Fui para a casa dele. Agora a mulher dele quis se deitar com José. Ele teria dito: aconteceu tudo isso comigo, eu vou me deitar com essa mulher, não tenho nada a perder, não tem ninguém vendo, estou longe da minha terra. Mas a resposta de José para aquela mulher me impressiona. No capítulo 39, se não me falha a memória, do livro de Gênesis, quando ela faz a proposta, ele diz assim: como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Aleluia. O crente, irmão, esteja onde estiver, ele é crente. Porque tem os crentes da atualidade, pensa numa geração fraca, saiu de Capanema, foi para outra cidade, já está de calça comprida, igual as outras coleguinhas. Foi para outra cidade, já está no meio dos mundanos, porque está tudo longe. Aqui é crente, mas lá na outra cidade não é não. Que é isso? Que firmeza espiritual é essa sua? Não, o crente onde ele estiver, ele dá testemunho da verdade. Aleluia. Daniel estava na Babilônia, mas foi crente na Babilônia. José estava no Egito, mas foi crente no Egito. Aleluia. Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam lá na Babilônia, longe de Jerusalém, mas foram fiéis e não se dobraram diante da estátua do rei Nabucodonosor. Mas tem crente não, que saiu de Capanema, já está se ajoelhando diante do mundanismo, que representa a estátua do capítulo 3 do livro de Daniel, né?
se ajoelha diante da estátua do mundanismo, do namoro com descrente, das roupas imorais. Jesus não tem interesse em crente desta natureza. Ele quer crentes fiéis, em comunhão com Ele. E é essa classe de pessoas que vai subir no dia do arrebatamento da igreja. Meus amados, vale a pena renunciar ao pecado. Vale a pena ser crente fiel. Aleluia. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena sofrer por um momento aqui angústia, desprezo de algumas pessoas, mas herdar o céu de glória naquele grande dia. Vale a pena, aleluia, vale a pena, louvado seja Deus, porque naquele dia nós iremos desfrutar da presença gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo eternamente no céu. Isso aqui é só uma peregrinação. Nós só estamos de passagem aqui. Mas nós precisamos aproveitar essa passagem aqui para buscar o Senhor aqui, tá? Só vai para lá quem buscar o Senhor aqui. É a lei da semeadura. Se você buscou a Deus aqui verdadeiramente, tu vai para lá. Mas se você não buscou, você vai ficar no período da grande tribulação e riscado ainda ir para o lago de fogo, junto com Satanás, o falso profeta, tá? E a besta que emerge do mar. Meus amados, despertemos enquanto é dia, tá? Para buscar o Senhor. Que Deus te abençoe. Abençoe a tua vida, a tua família. Guarda essa palavra no teu coração. É tempo de tu buscares a Jesus, tá? Ah, irmão, mas eu não tenho tempo. Você tem tempo sim. Você tem 24 horas que Deus te dá para você trabalhar, para você dedicar tempo à tua família e para você buscar a Deus. É você que não sabe administrar o tempo que Deus te deu. Ah, eu não tenho tempo. Isso é desculpa de quem não quer servir a Deus. Você tem tempo sim. Você tem tempo. Eu tenho tempo sim. Tá? Busque ao Senhor. O Senhor tem coisas grandiosas aqui para te revelar aqui na terra. Muitas bênçãos para derramar sobre você aqui. E no porvir, Ele ainda vai te dar a vida eterna. E nós vamos, imagine, irmão, nós estarmos para sempre com o Senhor, como diz 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Estaremos para sempre com o Senhor, aleluia. Isso é maravilhoso, tá, meus amados? Quinta-feira que vem, ou seja, da semana que vem, porque quinta-feira que vem já é depois de amanhã, né? Quinta-feira da semana que vem eu vou falar sobre o capítulo 17, somente sobre o capítulo 17. A descrição da grande meretriz. Nós estamos nos aproximando do final do livro de Apocalipse. E eu, particularmente, tenho aprendido muito com este livro, tá? E Deus tem me despertado para buscar mais a Ele, aleluia. E eu tenho certeza que vocês também, tá? Então vamos nos apegar ao Senhor. Nós estamos com a oração de 5 horas da manhã, 5:30 na verdade, tá? Amanhã haverá, a senhora já veio, irmã Iraci? Ainda não, né? Vamos combinar para a gente vir, vamos combinar aí um dia para a gente vir, que eu também ainda não vim, tá? Mas a gente vai combinar, viu, Emilton? Mas já tem o substituto dele aí, já tem, já está tudo certo já, tá? Então que nós possamos orar, buscar o Senhor e estar mais na casa de Deus, tá, meus amados? A meio-dia, já ia falar, irmão, pois é, nós não vamos tirar de meio-dia não, vamos ficar orando 5:30 e também meio-dia, tá? Os irmãos, a igreja, a congregação Monte Sião está orando, está congregando, está aqui o povo aí, ó, tá? Filma aí, Ué, para os nossos telespectadores verem a congregação, o povo está aqui presente. Quero mandar um abraço para todos os nossos telespectadores, né? Tem muita gente nos assistindo, irmão, tá? Muita gente mesmo, até de outros estados e às vezes, muitas das vezes até de fora do Brasil. Manda alô lá, pede oração, né? O povo está aqui buscando ao Senhor para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Meus amados, as 7 taças da ira de Deus são um estímulo, um incentivo para que nós possamos aprofundar a nossa busca a Deus, tá? Muito obrigado por terem vindo, são 9:04. Nós vamos encerrar nesse momento. Quinta-feira é culto com a participação dos adolescentes, tá? Eu quero toda a igreja presente, tá bom? E no domingo nós estaremos aqui. Domingo, tem 5 domingos, é? É, né? 5 domingos. Nós vamos fazer um culto com a participação de toda a igreja no domingo aqui. Muita gente vai ter oportunidade aqui no domingo,
tá? Muita gente, quem sabe até nunca teve oportunidade esse ano, vai ter domingo, agora. Vai dar uma palavra, vai dar uma... A irmã Alessandra já disse que quer, né? Então a senhora vai ser a primeira já, irmã Alessandra. Irmã Fátima, né? Vamos ouvir essas mulheres de Deus aí, né? Em nome de Jesus. A irmã Márcia, a Poliana, enfim, a irmã Elza, né, irmã Elza? É brincadeira, irmão. Você vem, se você vai ser convidado, tá? Se você achar por bem, mas agora quer um conselho, não rejeite a oportunidade, não, tá? Glorifique a Deus, fale alguma coisa, porque o que você falar aqui está ajudando alguém a melhorar, a se edificar na presença do Senhor, tá bom? Então, domingo na escola dominical nós estaremos aqui, a última lição é? Penúltima. Bora trabalhar aí para nós fazer um café da manhã aí, viu, Júnior? É a última já, é? Bora trabalhar para a gente fazer aí, sei lá, uma sopa ou um café da manhã. Então pronto, vamos fazer algo aí, nunca mais a gente fez, né? A sopa, ou mesmo um café da manhã. Vamos trabalhar em cima disso aí para a gente fechar o trimestre aí, tá? Bem legal mesmo, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, vamos para casa. Tem alguém para aceitar Jesus como Salvador? Alguém para reconciliar nesta noite? Eu quero pedir à igreja que ore pela família do irmão Roberto de Miranda, que passou para a eternidade já, irmão, tá? Parece que ele morreu hoje, 6 horas da manhã. O irmão Reginaldo está pedindo oração, a igreja quer orar por ele, amém? Vamos orar pelo nosso irmão, tá? Irmão, como é o nome do rapaz lá? Irmão Nilson, muito obrigado pela sua presença, você e sua família. Quando quiser nos visitar, as portas dessa casa e do nosso coração estarão sempre abertas para vocês. A igreja está feliz com a presença do nosso irmão e da sua família. Se é verdade, digam bem alto, é verdade. Deus te abençoe, meu irmão, tá? Muito obrigado. Oremos ao Senhor neste momento. Maravilhoso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, eu quero nesse momento agradecer ao Senhor por essa palavra, Deus. A palavra do Senhor é viva, aleluia, ela é viva, meu Deus, não é uma palavra morta, ela é viva e eficaz, aleluia. Deus amado, a tua palavra que é viva falou com o teu povo nesta noite, e o teu povo está saindo daqui, meu Pai, oh, aleluia, transbordante de alegria para te buscar, para te servir, Deus eterno, porque não querem ficar no período da grande tribulação, quando as 7 taças da ira de Deus serão derramadas naquele grande dia. Pai amado, abençoa o teu povo, fortalece o teu povo esta noite com a tua presença, Deus amado, e que nós possamos ser perseverantes na tua casa, na tua palavra, Pai, que nós possamos estar como os crentes da igreja primitiva, que perseveravam na doutrina, aleluia, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Que nós possamos estar perseverantes, Senhor, não possamos desanimar, que não possamos retroceder, meu Pai, mas que nós venhamos avançar em direção, aleluia, ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Abençoa o teu povo, que a tua bênção seja sobre o teu povo nesta noite. Olha para a família do irmão Roberto de Miranda, que passou para a eternidade. Consola aquela família, Pai amado, que o Senhor possa dar o consolo necessário para cada membro daquela família. Olha para o Reginaldo, meu Pai, que está pedindo oração. Tu conhece o coração do teu filho, Pai amado, que o Senhor venha neste momento abraçar o teu filho, aleluia, e venha agir na vida dele, dentro desse pedido de oração
que ele tem feito, papai. Cobre o teu filho com teu sangue nesta noite e ser com ele, abençoando a sua casa, a sua família e o seu trabalho. Pai amado, Deus eterno e santo, despede a tua igreja em paz, leva-nos para os nossos lares na tua paz e na tua segurança. Se a tua vinda se der ainda nesta noite, lembra-te da tua misericórdia e nos leva para estar para sempre com o Senhor. É isso que nós te pedimos, meu Deus, e nós te agradecemos no teu nome. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja diga amém. Amém. Que Deus nos abençoe, irmão. Deus deu uma ótima quarta-feira a todos vocês, tá? Com as bênçãos de Deus na sua casa e no seu trabalho, em nome de Jesus. Amém.